Jesus mostra-nos que o evangelho que ele trouxe até nós é a expressão da verdade. Então, nós vimos o caminho, não vimos? Agora veremos a verdade. Vamos ver as três integrantes desta fala de Jesus. Primeiro, quando ele se identifica com o caminho, agora, quando ele se identifica com a verdade. Sendo que a verdade tem uma outra expressão que é totalmente equivalente, que é quando Jesus fala de luz. Luz e verdade são a mesma coisa. E todos, tanto caminho, verdade, vida, luz, são termos que devem ser interpretados apenas no aspecto moral. Isso é muito importante, ok? Aspecto moral. Então, vejamos Jesus de novo falando aos judeus. Se permanecer, diz aqui, o se quer dizer o quê? Que pode ser se sim ou se não. No caso, se sim, se permanecerdes, porque aqui estamos com livre arbítrio. Ninguém é constrangido, cada um faz o que a sua consciência mandar. Se, porém, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E, quer dizer, consequente a isso, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Isso está no capítulo 8 de João, versículos 31 e 32. Permanecer na verdade não é apenas conhecer e permanecer. Conhecer é o quê? Tomar conhecimento. Permanecer é o quê? Viver. Então, temos que viver e permanecer. É perseverarmos nessa vivência evangélica, única forma de nos libertarmos das trevas, experimentando a luz. Também Jesus identifica-se com a luz, que é a verdade. Falando na sinagoga de Jerusalém, ele nos diz: eu, a luz, vim ao mundo para que aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Eu, a luz. Poderia ser eu, a verdade, a expressão da verdade. Vim ao mundo para que aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Isso também está em João, mas agora no capítulo 12, versículo 46. Na passagem da ressurreição de Lázaro, aqui vemos Jesus, vemos ali duas mulheres, Marta e Maria, não sei qual é Marta, qual Maria, talvez Maria por ser mais, vamos dizer, romântica ou mais emotiva, foi aquela que ficou aos pés de Jesus, enquanto Marta trabalhava, Marta era mais prática. Estavam ali as irmãs, eram irmãs de Lázaro, amigos de Jesus. Jesus sempre ficava na casa deles quando passava pela sua região. Então, ali está Lázaro saindo do túmulo, porque assim eram enterradas as pessoas naquela época, eram envolvidas em panos, em mortalhas, não é? Depois embebido aquele pano em unguento perfumado, e eram colocadas, esses túmulos eram cavados na pedra, e ali havia uma pedra que rolava e fechava a entrada do túmulo. Eles ficavam deitados numa espécie de uma cama de pedra também dentro do túmulo. Então, Jesus chega e diz para tirarem a pedra, e ele já estava morto, aspas para o morto, não é? Porque não se podem religar laços fluídicos se eles já estão totalmente rompidos. Esta é uma lei de Deus, então a lei de Deus não pode ser rompida. Lázaro estava em morte aparente, não é? Então ele foi reanimado por Jesus. Jesus diz: afastai a pedra, e quando eles afastam a pedra, ele fala de onde ele está, fala com Lázaro. Lázaro, levanta-te e sai. E Lázaro sai, e quando sai, ele diz: desatai-o e deixai-o ir. Ou seja, deixai-o livre, não é? Para tirarem todo aquele, olha só, todo aquele pano em volta dele. Bom, mas aqui, nessa passagem, Jesus se identifica dessa vez com a vida. Lembra? Eu sou o caminho, a verdade e, por último, a vida. Então, Jesus, desta vez, se identifica com a vida, reforçando que a sua mensagem é o caminho a ser vivido para uma consciência cada vez maior da plenitude do Espírito imortal. Então, diz Jesus: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aqui nós temos, não é, esta morte física, não é? Ou mesmo, vamos imaginar, qualquer tipo de morte que a pessoa possa sentir. Às vezes,
uma situação em que a pessoa se sinta totalmente abandonada, desvalida e quase convencida de que morreu e estando viva, mas se ela mantiver o quê? A crença, não é? Essa fé. Essa crença não é aquela crença de só acreditar, não. É a crença fé. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Porque aqui nós não estamos falando de uma vida, porque está falando de vida. Se jamais morrerá, sempre viverá. Jamais morrerá é igual a sempre viverá. E existe uma grande diferença entre viver e existir. Porque todo mundo existe, mas todo mundo vive. Emmanuel, dos seus livros trazidos até nós por Chico Xavier, numa das mensagens em que o título da mensagem é Existir, se colocarem no internet, não é? Existir, Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, vai vir o texto da mensagem. Num determinado momento desta mensagem, ele diz que a vida é a experiência digna da imortalidade. Viver, todos existem. A vida é a experiência digna da imortalidade. Eu, sinceramente, ainda não vi uma definição de vida melhor do que essa. E aí ele termina perguntando, crês nisso? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Ele sabia que ele trazia revelações que impactavam muito as mentes daquela época. Hoje nós já temos, principalmente com a doutrina espírita, e sim, ele voltou, é que ele ainda não tinha voltado. Ele ainda não tinha retornado após a crucificação. Mas ele provou isso. Se não crê, aguarde, porque eu vou voltar depois da crucificação. Isso aqui está no capítulo 11, versículos 25 e 26 de João. Mas no capítulo 8, um pouco antes, no versículo 51, Jesus nos diz, e é mais ou menos a mesma coisa, e assim é o mestre. Ele traz a lição em momentos diferentes, reforçando a importância da lição. Ele diz, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Jamais. Isso é forte, não é? As pessoas daquela época, mas como não? Isso quer dizer que eu vou viver para todo sempre aqui? Aí as pessoas se veem a vida apenas o quê? Na carne, não é? Mas não é isso. Em verdade, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Então, o que nós vemos disso? Que luz... está para cá, olha. Está aqui. Em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Ele está falando aos judeus, não é? Ao povo. Então, o que nós estamos vendo? O sentido moral dessas palavras. Luz igual a verdade, igual a vida. Trevas igual a erro, igual a morte. Então, nós temos luz, trevas, verdade, erro, vida, morte. Mas todas essas palavras, em Jesus, nas suas lições, elas têm o sentido moral.